Olá, querido irmão, querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente hoje reunidos para o nosso segundo encontro sobre formação catequética litúrgica. Eu saúdo a você que com toda alegria está conosco nesse dia em que nós vamos aprender a respeito sobre catequese e liturgia. Para que nós possamos entender, é necessário que nós entendamos o que significa a palavra e a história propriamente dita através da liturgia. Em primeiro momento, a liturgia. A liturgia é, para nós, e tem um sentido amplo, né? Como eu disse no encontro passado, liturgia significa ação do povo, a ação do povo em favor do povo. A palavra liturgia, que quer dizer ação do povo, é uma palavra grega, litur ou laus, que quer dizer povo, e ergon, que quer dizer ação. A ação do povo em favor do próprio povo. Antigamente, a liturgia era formada apenas pelos padres, bispos, diáconos, apenas para os ministros ordenados. Era somente eles que eram responsáveis para colocar esta ação realizada dentro da igreja. O Concílio Vaticano II, um evento que nos últimos anos se comemorou 50 anos, este que foi convocado pelo Papa João XXIII e concluído pelo Papa Paulo VI, tinha e teve por objetivo trazer a ação do povo de forma mais visível, se é assim que nós podemos dizer. E assim foi feito. O Concílio Vaticano II, num documento chamado Sacrosanto Concílio, que é justamente aquilo que toca a liturgia, ensina que liturgia é o cume para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana a sua força. Nós encontramos lá no número 10 do documento Sacrosanto Concílio. Aqui nós podemos entender e compreender que toda a ação litúrgica, independente se seja a celebração da missa, a celebração da palavra de Deus, seja a ação em prol de uma comunidade, seja a ação em prol da própria vida, seja a ação em prol do próprio povo, com os marginalizados, com os mais favorecidos, nós estamos entendendo e compreendendo a respeito da liturgia. É claro, a liturgia por si é o grande cume e se dá através do mistério pascal, que recordamos de novo o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição e ascensão do Senhor. Mas toda a ação do povo está alicerçada neste cumprimento da palavra, do verbo que se faz carne e ao mesmo tempo habita no meio de nós. O Concílio Vaticano II vem, pois, resgatar o sentido genuíno da ação litúrgica e, ao mesmo tempo, da própria liturgia do povo batizado. E, por isso, ele define o povo sacerdotal, né? Este cumprimento, onde no dia do nosso batismo se dá como sacerdotes, profetas e reis, em que a transformação e a santificação da vida e da história, uma ação conjunta que, em parceria com o próprio Deus, numa dinâmica de aliança e participação cada vez mais ativa. Portanto, não existe liturgia morta. Toda liturgia ela é viva, ativa, ela é feita com consciência, ela é feita com plenitude e ela com certeza se torna frutuosa, gera frutos. É aquela sensação que nós temos. E aqui nós podemos lembrá-la, a missa, por exemplo, né? Eu lembro aqui, eu utilizo a missa porque é um cume importante da nossa fé, o ápice da nossa fé, mas se dá em outros momentos também a vida litúrgica. Quando, pois, eu vou à missa, quando eu alimento da palavra, quando eu alimento da Eucaristia e quando eu digo ao sair da missa, como estou satisfeito hoje por ouvir a palavra e ao mesmo tempo alimentar-se do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É através deste fruto pelo qual Deus gera e nos dá o mundo
que nós temos a plena consciência da plenitude e dos frutos gerados em favor do povo. Deus sempre age em favor do seu povo e sua ação é uma ação conjunta, permanente, que em primeiro lugar se dá a serviço da vida. Semana passada eu disse, Jesus veio ao mundo, quis salvar os favorecidos, quis salvar os pecadores, quis chamar os pobres, quis trazer para si os oprimidos e assim por diante. A liturgia se ensina assim. Jesus, semana passada, nós dizíamos, ele não veio com a missa pronta, né? A missa se deu ao longo dos tempos, dos séculos, da história e assim por diante. Mas ela nunca deixou de ser o que ela é, uma ação a serviço da vida. Por isso que aqui a gente tem que enfatizar uma coisa muito importante. A liturgia é a ação do povo em prol do próprio povo. Toda ação se realiza e se constrói através deste favorecimento. Liturgia é toda a ação realizada por Deus. E aqui nós encontramos a Sagrada Escritura, desde o livro do Gênesis ao Apocalipse, Deus que sempre insiste com seu povo, seja na antiga aliança, onde nós percebemos Deus que manda o povo para lá e para cá, em busca da terra prometida, Deus que manda e escolhe também profetas para anunciar, para preparar os caminhos, Deus que envia o seu próprio Filho ao mundo para ensinar e acreditar plenamente na sua palavra, não a palavra apenas ouvida, mas a palavra também testemunhada. Deus que se dá e age através dos evangelistas e mais tarde dos apóstolos e até chegar nos dias de hoje. Eu e você somos a grande ação de Deus hoje. Deus nos escolheu para sermos os protagonistas da história da salvação. Se outrora, com os nossos antepassados, nós aprendemos a favorecermos todo o cuidado litúrgico com a vida, hoje sou eu e você que temos, por necessidade até mesmo do nosso próprio batismo, tornar evidente aquilo que a liturgia é por si própria. O sentido mais amplo da liturgia é toda a ação realizada por Deus em Jesus Cristo, e aqui nós encontramos através do Espírito Santo, ele que de fato nos dá e nos mostra através dos primeiros, dos cristãos, de todo o povo chamado a chegarmos a toda a humanidade. A liturgia realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão de Deus. Quando, pois, nós estamos celebrando esta ação litúrgica, o céu e a terra se unem, porque afinal de contas, Deus está sempre guiando o seu povo e conduzindo a sua realização plena do sentido prático de todos os valores cristãos. A liturgia também é a participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai e ao Espírito Santo. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui nós compreendemos liturgia, ação do povo em prol do seu próprio povo. E a catequese, o que é? A catequese, por sua vez, é uma ação da comunidade eclesial. O Diretório Nacional da Catequese, no número 39, vai nos dizer: faz parte do ministério da palavra. Olha, nós encontramos aqui o ministério da palavra dentro da própria liturgia, como a liturgia dentro da própria catequese. Catequese, assim como liturgia, é uma palavra de origem grega que quer dizer a partir de, vós, fala, eco, kata, a partir de, e etios, vós, fala, eco, que significa fazer ecoar a boa nova e a partir da experiência pascal vivida na liturgia. Por dentro da palavra catequese se esconde a palavra eco. Isto, ou esconde-se o ecoar de algo. Em nossa tradição cristã, este algo é a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E onde é que nós encontramos a catequese? Na liturgia propriamente da palavra. A palavra
que tem por objetivo ecoar, como o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo que conduz o seu povo, o grande eco, que não apenas está preocupado em alimentar-se por si, mas de dizer também àqueles que estão ali ouvindo que possam entender e compreender. A catequese, antes de qualquer coisa, é o anúncio do próprio Jesus Cristo, na plenitude de sua pessoa e do seu mistério. É o ponto de referência de todo o conteúdo catequético. O objetivo, primeiro, da ação catequética é ajudar a pessoa humana a realizar-se na própria vida. Assim definimos os termos, com toda certeza. Compreendemos que há uma íntima unidade entre as duas. Podemos dizer que uma não existe e não acontece sem a outra. Partirmos do fato que a catequese antecede a própria liturgia, porque afinal de contas a palavra já existia, e a liturgia se dá através da ação litúrgica, e a catequese se prepara para a celebração dos mistérios. O caminho normal devia ser aquele do catecumenato dos primeiros séculos da Igreja, ou seja, em primeiro lugar, o anúncio, a evangelização, a palavra que era compreendida, e como nós bem sabemos, né, na história da liturgia em si, lá nos primeiros séculos, não tinha, né, definição da missa parte por parte, mas aqui nós encontramos a evangelização, a catequese, a celebração e a mistagogia da própria palavra. Este foi o caminho de formação dos primeiros cristãos e que faz parte da nossa tradição até os dias de hoje. Por isso, nós nos encontramos na ação litúrgica para que a liturgia, com seu conjunto de sinais, palavras, ritos e seus diversos significados, requer da catequese uma iniciação gradativa e perseverantes para ser compreendida e ao mesmo tempo vivenciada. Queridos irmãos e irmãs, para finalizarmos o nosso encontro de hoje, eu sintetizo o seguinte: a palavra se dá pela evangelização e pela catequese. Nós encontramos a palavra na liturgia da palavra, nós encontramos a palavra na liturgia eucarística, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, é no fruto da palavra que de fato nós encontramos o cume também da nossa fé cristã, a palavra e a Eucaristia. A memória, a grande celebração litúrgica, o mistério pascal que se dá e se atualiza, o mistério que se realiza, o mistério que nos coloca para entendermos e compreendermos a mistagogia da grande necessidade do povo em busca desses acontecimentos. E por fim, um grande testemunho. A palavra, a catequese, a memória, a liturgia se dá no grande testemunho. O compromisso missionário, a liturgia que está sempre a serviço da vida, a catequese que está sempre a serviço da vida, a palavra se faz sacramento, se faz memória, se faz testemunho. Catequese e liturgia se alimentam mutuamente, alimentam o nosso coração, a nossa vida. Toda a catequese conduz à celebração da fé e toda a prática autêntica dos mistérios celebrados, além da dimensão catequética, supõe aprofundamento catequético. Querido irmão, querida irmã, nesta grande definição da ação do povo em favor do povo, no grande fazer ecoar, não é? A palavra se faz, não é? Plenitude também para o ecoar dos nossos ouvidos, para o alimento da nossa fome e para que possamos entender e compreender. Deus se atualiza na palavra e se atualiza na Eucaristia. Deus se atualiza no ensinamento e se dá a cada um de nós o grande ensinamento pelo qual se realiza todas as coisas. No próximo domingo, nós vamos celebrar a festa de Pentecostes. O Espírito Santo que virá, e isso nos fará recordar
não uma recordação de um simples fato, como nós pegarmos um álbum de fotografias e ficarmos ali folheando, aquele dia, eu me lembro desta foto. Não. O grande recordar da liturgia é tornar-se vivo. Nós estamos, portanto, aí na última semana, do tempo pascal. O ressuscitado está no meio de nós ainda. Esteve no meio de nós. O ressuscitado no último domingo subiu aos céus. Esta semana é a grande semana que nos prepararmos para a grande solenidade de Pentecostes. Que possamos fazer uma ótima preparação para entendermos este grande mistério, que não é apenas uma recordação, mas é a atualização da nossa vida para que o Pentecostes também possa acontecer na experiência viva da nossa fé. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por você estar aqui conosco. Nos encontramos, se Deus quiser, na próxima semana para mais uma formação catequética litúrgica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.